amados. Aqui está o instrumento que Deus vai usar nesta noite para falar conosco. Nós vamos estar orando por ela. É uma mulher de Deus, serva do Deus Altíssimo. Está aqui com seu esposo, algumas discípulos lá do ministério. E nós queremos agradecer a presença dela e de todos que vieram com ela. E nós vamos orar, pedindo a graça de Deus para esse momento. O Senhor está aqui. Amém? O Senhor está aqui. Amém. Esse lugar é dele. Amém. Amém? E com certeza ele já está fazendo, ele já fez muitas coisas aqui e vai continuar fazendo. Amém. E vai usar este instrumento aqui para falar aos nossos corações. Amém. E o nome do Senhor mais uma vez será glorificado. Amém. Então vamos orar pela serva do Senhor, que Deus a use para o seu louvor e glória. Obrigado, Pai. Nós te adoramos. Somos a tua igreja, Pai. Estamos aqui com esse propósito de te adorar, de te engrandecer, de te exaltar. Nós estamos neste mundo, Senhor, para o teu louvor e para a tua glória. E por isso, nesta noite, nós cantamos que nós, como igreja, te adoramos, porque o Senhor é o único. Não existe, nunca vai existir, nunca existiu, não existirá nenhum Deus semelhante a ti. Amém. E nós te damos toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, meu Deus, porque a ti pertence. Amém. Graças te damos porque somos teus filhos. Amém. O Senhor nos alcançou, o Senhor nos tirou das trevas para a tua maravilhosa luz. Amém. E hoje nós podemos engrandecer o teu nome. Nós podemos dizer que o Senhor é o Deus das nossas vidas. Amém. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Amém. E nós te agradecemos por esta noite, Pai. Amém. Queremos te bendizer, te louvar. E queremos entregar a vida da tua filha. Amém. O Senhor conhece o seu coração. O Senhor sabe das suas emoções. O Senhor sabe do seu lar. Mas que ela seja aqui nesse momento somente um instrumento nas tuas mãos, cheia da tua graça, que a presença do Senhor se manifeste através da vida da tua filha. Coloca as palavras de vida nos seus lábios. Usa, Senhor, a tua filha neste momento, para a glória do teu nome, para a edificação da tua igreja. E que à medida que a tua filha, Senhor, for sendo usada por ti, que o Senhor possa derramar sobre ela, sobre o seu lar, sobre o seu ministério, as bênçãos que o Senhor tem para ela. Em nome de Jesus, nós te louvamos por essa noite. Nós te agradecemos por cada família que entrou aqui neste lugar. Cada jovem, cada mãe, cada pai. Deus, nós te louvamos porque todos aqui pertencem ao Senhor. A tua palavra diz, toda a alma é minha. E nós te louvamos porque as nossas vidas estão nas tuas mãos. E o Senhor tem o melhor para nós. Que o teu nome seja sempre engrandecido nas nossas vidas. Amém. Usa a tua filha. Cerca ela aqui, Pai. Enche este lugar com os anjos do Senhor, à disposição da tua filha aqui nesse momento. Nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos no nome de Jesus. E você aplaude ao Rei. Amém? Glória a Deus. Seja bem-vinda, Marta. Quanto tempo tem? Fique em paz. São 7h15, até 8 e pouco você tem a calma. Obrigada. Na hora. Amém. Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa igreja, geração eleita, né? Comprado pelo sangue do Cordeiro, nação santa, povo adquirido, que foi tirado das trevas para proclamar o reino, para anunciar as boas novas, né? Eu tenho muita alegria de estar aqui. Sempre admirei esse ministério. O apóstolo José Ribeiro, a pastora Edna, já fui abençoada aqui com profecia. E é com temor e com alegria
que posso mais uma vez, servir ao meu Senhor. Então, eu gostaria que o Senhor encontrasse lugar no seu coração ainda mais. Nós sabemos que todos vieram aqui porque têm sede do Senhor. A sua alma deseja o Senhor. E nós estamos tratando de um tema que muito nos diz respeito, né? São ações que transformam vidas. E hoje, a nossa realidade, nós temos uma realidade muito cruel, uma economia injusta. Nós vemos o pobre, o injustiçado sofrer demais. Ele não tem uma mão de obra especializada, capacitada. Então, o mercado de trabalho não absorve. E aí a gente vê tanta injustiça, tanta necessidade, tantas pessoas padecerem e sentirem necessidade do que é básico para sobreviver. E não precisamos ir muito longe. A gente sai um pouquinho da nossa zona de conforto e a gente vê fome, vê doença, vê pobreza, vê tristeza, vê briga, vê droga, vê prostituição, vê crime, vê tristeza, vê uma série de coisas que as pessoas poderiam ser assistidas. E a igreja do Senhor pode e deve ser um agente de transformação da nossa sociedade, dos miseráveis, dos excluídos, dos que sofrem. E nós podemos fazer alguma coisa. Às vezes a gente vê um cenário tão grande, tão injusto, e diz, mas está tão longe do meu alcance. Eu vou ser uma gota d'água no oceano. Seja uma gota d'água no oceano. Amém? Porque a chuva não cai um mar sobre nós. São gotinhas, uma gotinha aqui, uma gotinha, uma gotinha, uma gotinha, outra gotinha. Se essas gotinhas aqui fizerem chover, grandes coisas o Senhor fará através de nós. Então, nós precisamos ser agentes de transformação. Se você um dia saciar uma fome, é incalculável o valor de alguém com fome receber o alimento. É muito pouco. Mas para quem está com fome e recebe, é muita coisa. É muita coisa alguém com frio receber um agasalho. É muita coisa alguém que está desesperado receber um abraço, um beijo, ainda que não exale um bom cheiro, mas receber um abraço, um carinho, uma boa palavra, são ações que podem transformar vidas. Nem que seja com uma pessoa nós podemos fazer essas coisas. Amém, igreja? Então, o que é que a palavra do Senhor nos diz? Vamos abrir aí a Bíblia no livro de Isaías. Isaías capítulo 58. Todos acharam? A partir do versículo 3, o profeta fala que o povo diz assim: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não o sabes? E o Senhor responde: eis que no dia que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiedosamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz no alto.
Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma e incline a cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamaria tu isso de jejum e dia aprazível do Senhor? Porventura não é esse o jejum que escolhi? Se soltares as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras dos jugos e que deixes livres os quebrantados e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados e vendo-o nu, o cubras e não te escondas daquele que é a tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá para diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Aleluia. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isto se tirares do meio de ti o jugo e o estender do dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Deus soberano, aqui está a tua palavra, aqui está a tua igreja, aqui estou eu, a tua serva. Pai Santo, eu não tenho nada para dar a eles, mas o Senhor tem, porque eles têm fome e sede de ti, da tua palavra, dos teus caminhos. Nós desejamos, a nossa alma tem sede de ti, ó Deus. E assim como o Senhor alimentou multidões, alimenta esta igreja nessa noite. Aperfeiçoa ela, Senhor, a cada vez mais, para que o mundo veja a tua glória através dela. É a minha oração agradecida em teu nome, Jesus. Amém. Podeis assentar. Por que praticar ações que transformam vidas? Não seria isso o problema do apóstolo, problema dos pastores, problema da liderança? Por que será? E aqui, nesse texto, nós vemos que o profeta clama contra o pecado do povo. A hipocrisia do povo de Deus é exposta pelo profeta, porque faz jejum, clamor e oração para si. E Deus mostra qual é o jejum que Ele pede que façamos, qual é o verdadeiro clamor que alcança o coração de Deus. E nós passeamos pela Bíblia do Antigo ao Novo Testamento e nós podemos perceber que o Senhor tem uma certa sensibilidade com o pobre, com o discriminado, com o injustiçado, com os que andam excluídos da sociedade, com os que andam no submundo, com as vítimas do tratamento das autoridades. O nosso Senhor tem um tratamento especial com essas pessoas. E o profeta Zacarias disse um dia, mais ou menos 500 e poucos anos antes de Jesus: alegra-te, ó Sião, exulta, Jerusalém, porque o teu rei, o Salvador, virá de ti, pobre, montado num jumentinho. E lá nos evangelhos, em Mateus 21, Lucas 19 e outros,
a gente vê que se cumpriu essa profecia quando o rei Jesus, o Filho de Deus, entrou em Jerusalém, aquela entrada triunfal, montado num jumento emprestado. Jesus não tinha nada aqui, porque o reino dele não era daqui. Mas, naquele tempo existiam duas classes sociais, duas categorias econômicas. Os intelectuais, os sacerdotes, os instruídos, os doutores, os escribas e tal, e os escravos, e os de trabalho braçal. E por que teria sido que o nosso Senhor escolheu vir pela categoria pobre? Por que será que ele escolheu vir dessa forma? E de fato ele entrou em Jerusalém para se cumprir a profecia com um aspecto de pobre, mesmo sendo rico. Por que será que Deus tem um tratamento e destaca tanto os pobres? Ele se tornou carne. Ele veio aqui por vias simples, de uma mulher muito simples. E os pobres impressionavam Jesus. Aquela pobre viúva, que deu tudo o que tinha, chamou o coração de Jesus. Aquele cobrador de impostos problemático, chamou o coração de Jesus. Uma criança que tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos, chamou o coração de Jesus. Um leproso chamou a atenção do coração dele, que voltou para agradecer. Uma mulher problemática que tinha alguns maridos, que nem eram dela, chamou a atenção do coração de Jesus. Uma outra mulher que queria apenas as migalhas dele, num espírito tão humilde. Ela queria as migalhas. Então, talvez a força, a eloquência, o poder, o destaque, sejam o dinheiro, né, a cultura, sejam coisas favoráveis para a nossa sociedade, para conquistarmos um bom lugar na sociedade, mas pode ser que essas coisas sejam um bloqueio para que se entre no reino de Deus. Talvez a humildade, a carência, a necessidade de misericórdia, seja qualidades essenciais para a entrada no reino de Deus. Os pobres aflitos sabem que precisam de redenção. Os pobres e aflitos não confiam nas coisas, nem no dinheiro, eles confiam nas pessoas. Eles sabem distinguir o que é útil e o que é futilidade, o que é necessidade e o que é luxo. E nós, às vezes, confundimos as coisas e lançamos o nosso coração naquilo que não é necessidade básica. Eles não. Os humildes, os pobres, não usam máscaras para expressar o seu sentimento. A tristeza ou a alegria aflora no seu rosto. Nós convivemos um pouco com eles e a gente sabe que eles não são hipócritas. Eles ficam com raiva, eles expressam. Eles estão felizes, eles expressam com muita naturalidade. Então vem Jesus e diz assim: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. A eles pertence o reino de Deus. Então parece que tem vantagens em ser pobres. E parece que quando a gente convive com os necessitados, a gente aprende muita coisa. A gente aprende muita coisa. E continuou o Senhor falando: mas ai de vós, ricos, porque vós já tendes a vossa consolação. Então, a dependência, a humildade, a simplicidade, são coisas, são qualidades que facilitam a nossa relação com Deus. Não é? A necessidade de ter coisas. E isso não são desprezadas para quem tem conforto e poder.
Buscar riquezas é pecado? Não, jamais. Devemos buscar, sim, é bom. Mas, talvez, quando nós buscamos o que é bom, nós podemos deixar de buscar o que é melhor. E o que é melhor é dividir o que temos. O que é melhor é praticarmos ações que podem transformar vidas. E as pessoas sofrem muito por aí. Eles não são tão inclinados à arrogância. Eles são dependentes para sobreviver. Eles estão com a mão sempre estendida, porque eles precisam de misericórdia. E aí a gente pergunta, aonde está o salvo? Onde estão os filhos de Deus quando as pessoas sofrem? Aonde estamos nós? Muitas vezes estamos na nossa zona de conforto. Aonde estamos? Existem ações que podem transformar vidas, sim. Mas eu não posso fazer grandes coisas. Não precisa fazer grandes coisas. Faça pequenas coisas com amor, com grande amor, com a grande vontade de mudar. Trabalhe a vida de alguém, de uma pessoa, de uma criança, de um jovem, de um bêbado, de um drogado, de um doente, de alguém que precisa da sua mão. Eu passei 17 anos resistindo, e eu congregava com o pastor Osmar, e ele queria me ordenar, e a igreja e tal, queriam marcar a ordenação, e eu não queria, eu não quero. Para que vocês querem uma pastora idosa? Para quê? Eu não posso, eu trabalho, eu tenho minha profissão, eu não tenho tempo, o pastor tem que ser dedicado. E eu fugia. E aí mudamos de endereço e fomos congregar lá no tabernáculo. E aí meu apóstolo fez 3 gabinetes comigo e chamando, eu não quero, eu quero só ser serva. E a senhora está pensando que ser pastor é o quê? Ser pastor é ser servo, ser igreja é ser servo, viu, gente? E eu disse, mas Deus não falou comigo. Mas será que Deus fala com todo mundo e não fala com a senhora? Eu digo, não falou. Isso aí Deus não falou. E eu não vou só porque o povo quer. Deus não falou comigo. Aí um dia teve um congresso, um encontro, não sei, lá no Manaim, os pastores, só para pastores, ele me disse, a senhora vai. Eu disse, eu não sou pastor, eu não vou. Vai, mas a senhora vai, eu estou mandando a senhora ir. Eu digo, sim, senhor, pois não. Aí eu fui, eu não sou bode, eu sou ovelha, né? Fui meia descabriada, porque só tinha eu que não era pastora. E lá o Senhor falou comigo. Lá Ele falou comigo, usou o missionário que estava ministrando sem me conhecer, sem nada, falou um monte de coisas. E disse, há 17 anos que estava marcado e tal. E hoje, esse ano, o Senhor vai fazer cumprir o propósito, o teu chamado, e falou um monte de coisa, e me tirou o sono. Quando eu fui fazer as contas, era realmente 17 anos atrás, que queriam me ordenar, e eu não quis. Eu digo, Senhor, então eu vou te obedecer. E aí, fui ordenada tal, e eu disse ao meu pastor, eu não quero ficar na sede, no púlpito, ser mais uma pastora. E a senhora quer o quê? Eu disse, eu quero pregar evangelho aos pobres. Eu quero um lugar diferente, eu quero um lugar diferente. E aí o Senhor me levou para um lugar, um bairro aqui. E ali eu fui realmente impactada, e ali eu tenho aprendido grandes coisas. E ali eu tenho a oportunidade com a equipe de servir ao Senhor de uma forma que, de fato, transformam vidas. E ali eu ia, aquele lugar sem nenhuma expressão, aquele lugar perigoso. E eu ia a princípio só, ia chorando e voltava chorando. E dizia, meu Deus, me dê uma equipe para me auxiliar aqui, Senhor. Eu sei que a tua palavra diz, pedis e não recebeis, porque pedis para o vosso próprio deleite. Mas eu estou pedindo porque eu quero te servir, Senhor. Me abençoe, me ajude. Chorava e clamava. Mas não é que Deus me deu uma equipe excelente? Deus é lindo demais. E ali são poucos, é uma equipe pequena, mas é um povo que tem ações que transformam vidas.
E ali eu fiquei 1 ano e 2 meses pregando o evangelho nas casas, as casinhas pequenininhas, pregando o evangelho e ajudando daqui, dali. E aí nunca pensava em construir uma igreja, nunca passou isso pela minha cabeça, mas era da cabeça do Senhor, era plano dele. E hoje está lá uma igreja no bairro, uma igreja que tem o primeiro andar, com salas, temos escola bíblica para criança, para adolescente, para adulto, né? Temos pessoas, temos um rapaz no centro de recuperação que era viciado em drogas, já estamos encaminhando outro. E lá a gente cuida das crianças, a gente dá os lanches, a gente tem escola de música, e a gente vê crianças e adolescentes tocando, cantando, e a gente vê o povo adorando a Deus, e a gente faz dia de ação social também. Então, assim, é uma gota d'água, é nada, mas é nada para nós, para eles não é. E a gente distribui algumas poucas cestas básicas, poderia ser mais, mas já faz a diferença. Estou contando isso não para que a mão esquerda veja o que a direita faz, mas para dizer que quando alguém diz assim, eu vou fazer alguma coisa, Deus dá graça. E Deus vai adiante de nós e usa, porque nós mesmos não fazemos nada. Quem faz tudo é Deus. Agora Deus quer alguém que se disponibilize a ir, a fazer alguma coisa. Então, toda igreja, como toda organização humana, está correndo o risco de corromper-se. Nós podemos nos corromper. Onde tem gente, é possível que isso aconteça. Como? Quando a igreja fica bonita, quando a igreja fica famosa, quando a igreja fica rica, quando a igreja fica importante, ela corre o risco de ser elitizada. E aí, quando isso acontece, ela deve correr para a Bíblia e dizer, meu Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Se fosse o Senhor que estivesse aqui, o Senhor estaria no meio de uma igreja elitizada, sem fazer nada, glória a Deus, aleluia, ou o Senhor estaria entre os miseráveis, os pobres, os famintos, os doentes, os favelados? Onde será que Jesus iria, se Ele estivesse aqui? Então, quando nós começamos a nos sentir confortáveis, está na hora de corrermos na Bíblia e fazer o que o Senhor manda e atender a necessidade. E nós devemos voltar à vocação verdadeira, porque a vocação da igreja é servir. A vocação da igreja é fazer como Jesus, se importar com os pobres, com os miseráveis, senão podemos nos tornar uma igreja morna. E uma das cartas de Apocalipse, o Senhor diz, você pode ficar até aí, mas não vai servir para nada. E a palavra de Deus diz que toda a natureza, a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E a manifestação dos filhos de Deus é amar, é amar, é amar. É amar os que não recebem amor, é se importar com os que são excluídos, é ir lá, é visitar, é vê-los de perto, é dar um pouco de nós. E a igreja, quando não faz isso, ela é tomada por discórdia, por ciúme, por competição, por coisitas assim, que o nosso coração é enganoso, como diz a Bíblia, e nós não podemos fazer assim. Todas as parábolas de Jesus, ele fala de um Senhor que partiu e vai voltar. Mas a parábola dos bodes e das ovelhas, ele assume um lugar diferente, como um disfarce nos pobres, nos miseráveis, nos estrangeiros, nos prisioneiros, nos nus, nos famintos. E aí ele diz assim, em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos, a mim fizestes. Então, às vezes, a gente quer ver Jesus só na igreja.
Claro que Jesus está na igreja. Aliás, a Bíblia diz que ele passeia no meio de nós. E ele está aqui passeando no meio de nós. Mas também ele está disfarçadamente nos becos, nos guetos, nas favelas, nos hospitais, nas ruas, na expressão de um faminto, de um mal vestido, de um maltrapilho, de uma criança abandonada. Lá está Jesus. Porque ele disse, quando fizerem a um desses, a mim fazem. A mim fazem. Então, nós precisamos ter cuidado. Deus não nos quer contemplativos. Deus quer que a igreja manifeste o amor dele. A legislação do imposto de renda diz que a igreja, se a igreja comercializar, ela perde a imunidade. Aí ela deve passar a pagar imposto. Ela não paga imposto, porque é um privilégio da lei, ela é imune de pagar imposto. Mas se ela começar a comprar e a vender coisas, aí há um desvio de finalidade. É o que diz a lei dos homens. E a lei de Deus também diz que a igreja pode ter desvio de finalidade, porque a finalidade da igreja é servir. É ser igual ao seu mestre, que foi o que Jesus fez. E a salvação não é o fim das coisas. Ufa, compreendi que sou pecador, que sou miserável, que Deus é santo e que havia um abismo entre nós, mas que há uma ponte que é Jesus, e eu passei pela ponte e meu nome está escrito no livro da vida, eu agora sou salvo. Ufa, pronto, está ótimo. Não. A salvação é o começo de uma vida com Deus. A salvação é a disponibilidade que alguém tem para servir a Deus. Nós devemos servir a Deus. Se salvação for apenas, se evangelho for apenas a minha relação com Deus, eu estou apenas na vertical. Mas toda lei, Jesus resumiu em 2 mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Como pode-se amar a Deus que não vê, se não ama o irmão que vê? Então a igreja é convocada, a igreja é obrigada, a igreja tem essa missão de servir a Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Então toda a criação espera, o mundo espera ver, o mundo nos observa. A Bíblia diz que nós estamos debaixo de uma tão grande nuvem de testemunhas. Os céus nos veem. O inferno, os demônios que estão por aí nos veem. O mundo nos vê. E nós? Nós temos que ter ações que transformam vidas. E se nós não dermos ao pobre, ao doente, ao nu, à criança abandonada, ao jovem, ao drogado, ao viciado, à prostituta, se nós não dermos tempo, se nós não dobrarmos os joelhos por eles, se nós não dermos nosso dinheiro, se nós não aplicarmos os nossos dons e talentos, nós não somos povo de Deus. Pode ser até religioso, mas povo de Deus não. Porque povo de Deus tem o coração de Deus. E Deus nos amou, a gente não valia nada. Se alguma virtude há em nós, esta vem do Senhor. Então nós precisamos entregar o que temos para o Senhor. Inclusive dinheiro. Dinheiro é bom se ele for servo. Porque se ele for o Senhor da nossa vida, é lamentável. É lamentável. Nós devemos construir tesouros nos céus, onde a traça não rói, a ferrugem não estraga, o ladrão não rouba. Tudo
que tu tens um dia será dado. Tudo, tudo. A gente não vai levar nada. Mas um dia, todo filho de Deus vai se apresentar diante dele. O que é que nós vamos levar para apresentar ao Senhor? E a Bíblia diz que há um memorial no céu, no memorial está escrito todas as nossas obras. E no tribunal de Cristo, todo crente vai se apresentar. E hoje é dia de oportunidade de exercer a misericórdia. A misericórdia que Deus teve de nós, nós devemos também exercer a misericórdia. O que é pecado? Pecado é pessoal e pecado também é social. Pecado social, e tem isso na Bíblia? Com essas palavras não, mas nós podemos cometer pecado do ponto de vista social, da falta de ação, a falta de atitude. Lá em Tiago 4,17, fala que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, comete pecado. O que é o pecado? Omissão. Omissão é a falta de ação no cumprimento de um dever. Qual é o meu dever? Obedecer o meu Senhor. O que é que o meu Senhor diz? Que nós devemos vestir o nu, alimentar o faminto, visitar os presos, os doentes, orar, se importar, amar, abraçar, aconselhar. Senão a igreja perde o seu sentido. E os pobres são colaboradores da missão da igreja. Porque eles estão lá para receber a ação da igreja. Então eles colaboram com a igreja. Quando nós reconhecemos o pecado da omissão, nós deixamos de ser juízes e de apontar o dedo, como o profeta fala aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e o estender o dedo. Quando nós reconhecemos que temos o pecado da omissão, ou seja, da inércia, fica inerte, não faz nada, não é sensível, não vê, não ouve, não abre a boca em favor do pobre. A palavra de Deus diz que quem não ouve o clamor do pobre, o Senhor também não ouve o seu clamor. Então, Deus tem um negócio com os pobres. Então, quando nós percebemos esse pecado da omissão, do conforto, de poder fazer o bem e não fazer, nós deixamos de ser juízes. Aí vemos um drogado e dissemos, aquilo é um vagabundo, aquilo é um miserável, é um assaltante, ali é uma prostituta, ali não vale nada. Aí apontamos o dedo. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, que diz que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, comete pecado, pecado da omissão, não fazemos nada. Aí nós olhamos e dizemos, por que será que ele é drogado? O que será que eu posso fazer para ajudar? Aí nós deixamos de apontar o dedo. E nós podemos nos envolver na situação de dor. A família sofre. Ontem eu ouvi o relato de uma mulher. Ela tem uma jovem mais 2 crianças, o marido e a mulher, são 5 pessoas. Ela disse, pastora, nós temos que decidir entre pagar o aluguel ou fazer a feira. Acho que nós não sabemos o que é isso. Você vê as crianças com fome e vê o cobrador do aluguel e você tem que decidir o que é que vai fazer. A gente ouve essas coisas e a gente aí agora começa a se sensibilizar. Quando eu comecei a andar na comunidade lá, uma das coisas que mais me chocou, uma senhora estava grávida, já tinha um casalzinho de filhos, ia parir o 3º e a casa não tinha banheiro. Não tinha banheiro. E eu disse, meu Deus, eu nunca tinha visto aquilo. Que coisa terrível.
não tinha banheiro, e ela já ia ganhar o terceiro bebê. Uma travessa assim, tinha uns matos, e eles se resolviam assim. E eu, meu Deus, e foi tão fácil fazer um banheiro para ela, mas foi tanta diferença que fez na família. Coisa pouca, bobagem, coisa pequena. Então, a gente tem que ser sensível à dor do outro. O mundo espera olhar para a igreja e ver o reino de Deus. Venha a nós o teu reino. Que reino? A gente bem vestido, bem alimentado, não é? Mistura necessidade com luxo. E não se importa com o outro. É pecado luxar? Não. É pecado se cuidar? Não. É pecado andar na moda? Não. É pecado estudar? Não. É pecado ser empresário? Não. É pecado prosperar? Não. É de Deus. Mas o que a palavra de Deus nos convida é repartir o que temos com quem não tem. E Deus vai romper a luz como a alva. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e Ele dirá, eis-me aqui. Eis-me aqui. Então o mundo espera. Jesus, quando andou na terra, Ele não só pregava o evangelho do reino. Ele cuidava do corpo das pessoas. Ele cuidava da alma, do emocional, do psicológico, da alma, do espírito, do corpo. Um dia ele chamou os discípulos para estarem num lugar reservado só com ele. Quando ele olha, vê uma multidão. Só de homem tinha 5.000. Fora mulheres e crianças. Tudo com fome. Atrás de Jesus, porque sabia que Jesus fazia milagres. E eles queriam comer, queriam os milagres de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus sentiu compaixão, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. E ali, Jesus alimentou a todos. E ainda sobraram 12 cestos. Tem gente que só quer ser espiritual. Esse negócio de ação social é lá com o apóstolo Zé Ribeiro. Eu não tenho vocação para isso. Mas quem pensa assim não está aqui, amém? 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 Mas tem gente que só quer ser espiritual. Não precisa você orar e perguntar se você tem chamado para trabalhar no Ministério de Ação Social. A palavra de Deus diz que nós devemos abrir o coração ao necessitado. E Jesus era extremamente humano. Não aguentava ver um faminto. Não aguentava ver ninguém sofrendo. Que ele ia lá e resolvia. Ele era extremamente humano. Zaqueu entendeu isso. Zaqueu entendeu o evangelho do reino. O sistema era corrupto, até hoje é. E ele, corrompido, defraudava. Mas quando ele encontrou com Jesus, ele disse, Senhor, metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se a alguém roubei, se a alguém defraudei, o devolverei 4 vezes mais. Zaqueu não se importou de ficar menos rico. Zaqueu não se importou nem de ficar pobre. Porque o que ele recebeu de Jesus era muito grande. Ele entendeu que ele podia pegar o que ele tinha, metade, e dar aos pobres. Ele entendeu que a quem ele defraudou, ele ia devolver 4 vezes mais. E era muita conta para fazer. Mas ele não quis saber o que é que me resta. Eu só sei que eu tenho a glória em Cristo Jesus. Aleluia! Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós temos o coração de Jesus e não temos o coração nas coisas, nos bens,
no valor, o tempo, o que é meu carro, meu dinheiro, minha empresa, meu cartão de crédito, meu limite, meu coisa nenhuma, ninguém tem nada. Nós somos passageiros daqui. Nós estamos passando uma chuva aqui, mas a nossa cidade é na Nova Jerusalém celestial, em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Nós temos que entender qual é a verdadeira missão da igreja. A missão da igreja é servir. Ter coisas aqui é bom, mas compartilhar coisas é melhor. Pecado não é só praticar o mal. Pecado é não fazer o bem. E às vezes a gente está pecando e não está sabendo que está pecando. O Evangelho das Boas Novas nos impulsiona a amar o próximo sem interesse de retorno. Porque o nosso débito com o Senhor é impagável. É impagável. Mas Ele espera. Ele procura. Deus tem um trabalho. Procura verdadeiros adoradores. E quando você veste o nu, quando você pega uns brinquedinhos das suas crianças que está sobrando, está entulhando a casa. A mulher está nervosa, é muito brinquedo. Pega e dá a quem não tem brinquedo. Ontem eu fui numa casa que tem 4 crianças, eu não vi um brinquedo. Um brinquedo. O brinquedo não vale nada para quem é grande, mas para quem é pequeno vale muita coisa. As crianças valem muita coisa. Então, nós devemos fazer o bem sem interesse de retorno, porque o bem maior nós já recebemos, que é a salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Então, nós não devemos fugir do mundo, muito pelo contrário. Nós devemos ser agentes transformadores de injustiça social. Isso é problema do governo. Problema do prefeito, problema do governador, problema do vereador, problema do presidente, problema dos deputados. Não. É problema da igreja. A igreja é a autoridade na terra, constituída por Deus. As nossas autoridades políticas também são constituídas por Deus e nós temos a obrigação de orar por eles. Mas a igreja tem algo que o mundo não tem. A igreja tem o Espírito Santo que o mundo não conhece. Aí Jesus disse, primeiro ele diz, venham a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Depois ele disse, ficai em Jerusalém, permaneçam na igreja, aprendam de mim, recebam poder que vem do alto. Para que a igreja quer poder? Aí ele completa, para serem minhas testemunhas, em Samaria, Judeia, em Jerusalém, até os confins da terra. Ser testemunha de Deus, e nós temos poder de Deus, porque o Espírito de Deus habita em nós. Se o Espírito de Deus habita em nós, nós temos que, todo aquele que nós tivemos a oportunidade de fazer o bem, devemos fazer. Às vezes não, é quase sempre desafiador, mas é sempre recompensador. É sempre recompensador. Podemos não fugir do mundo, mas transformar. Pão, pode juntar um grupo aqui, um grupo aqui, um grupo aqui. Dizer, vamos nos unir aqui. Uma vez por mês, vamos comprar 20 quilos de carne moída, 200 pães, faz um tempero gostoso, o que não falta é mulher abençoada para fazer. Faz uns sanduíches, chega numa favela, chega de noite nas praças, chega na rua, chega num bairro aí muito carente, e você vai dar um lanche bom, leva suco de fruta, não dá refrigerante não, viu? Dá não. Porque quem não leva refrigerante para casa, porque sabe que faz mal, também não vai dar aos filhos de Deus. E ai daquele que tratar os filhos de Deus com menosprezo.
Ele diz: quando fizestes a um desses pequeninos, a mim fizeste. Nossas crianças lá, desde o primeiro dia nas casas até hoje, na igreja, na base que nós cuidamos, todas as nossas crianças lancham e é suco de fruta, para a glória de Deus. Refrigerante, só dia de festa que eles gostam, né? É suco de fruta, é barato. É barato. Você chega com 50 reais na feira, você compra um monte de fruta, não é verdade? Então compra fruta, bate, põe nas garrafas, leva, bota com pão, faz um sanduíche das crianças. Faz sopa. Nós fazemos sopa lá na nossa comunidade também. Faz sopa, dá roupa. Aquela roupa não é que não serve mais porque está estragada, joga fora. Não desonre a Deus dando o rasgado, o ruim. Já queimei várias vezes doações, até que um dia eu fiquei zangada, viu, apóstolo? E eu disse: eu estou oferecendo à igreja a oportunidade de não pecar e não dar farrapos nem roupa suja para Deus. O povo ficou assustado. Porque Jesus disse que quando der a ele, está dando a Jesus. Então, tinha coisas que a gente mandava queimar, porque não servia. Coisas que ainda servem. Doe que tem quem queira. Tem pezinhos descalços por aí. E as nossas crianças têm uma fila de sapato. Nós mulheres gostamos de sapato, tem sapato demais. Faz um bazar na comunidade, pega tudo que está ocupando lugar demais e dá para o bazar, se importa com quem não tem nada. Igreja do Senhor tem autoridade. Às vezes nós gostamos de púlpito, de microfone, mas Jesus andava descalço pelas comunidades. Jesus saía por aí. Então, se você não gosta de ir, então coloque semente na mão do semeador. Tem pessoas que semeiam. Promova, financie. Diga assim: eu vou plantar no reino, eu vou plantar minha semente em boa terra. Cadê a equipe de ação social? Olha aqui a minha contribuição. Faz isso. E o Senhor te recompensará. Deuteronômio 15:11 diz que Deus ordena que abramos o coração ao necessitado. Tiago é um bom livro que trata desse assunto. E ele diz que a fé sem obras é morta. Salvação é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, mas também esse é o risco. Para não nos gloriarmos, somos salvos em Cristo Jesus. E não precisamos fazer boas obras para ser salvos. Mas porque somos salvos, fazemos boas obras e ação social. E o mundo inteiro está na expectativa de ver a manifestação da glória de Deus na igreja do Senhor. Amém? Eu li uma coisa que eu achei muito interessante. Gostaria que você fechasse os seus olhos e ouça um relato que mexeu comigo. Coisas que você já conhece. Mas o Senhor tem algo especial com os pobres, os necessitados, os famintos, os desterrados, os desamparados. A sala de parto da sua mãe foi uma estribaria. E o seu primeiro berço foi um coxo de alimentar animais. Em sua época, o trabalho era socialmente dividido entre braçal e intelectual. Ele escolheu ser um trabalhador braçal. Não foi socialmente ingênuo, chegando a chamar o governador de raposa, mas a sua luta contra a miséria falava ao espírito dos homens e nunca fez uso da revolta comum, tanto naquele tempo como nos dias de hoje. Sempre pregou a verdade em amor,
Nunca fez acepção de pessoas e conviveu entre ricos e pobres. Dentre muitos dos seus milagres, alimentou uma grande multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Amou a todos. Se expôs para defender e alcançar os miseráveis. Foi assassinado. Seu corpo foi dilacerado e pregado em uma rústica cruz. Hoje, muitos penduram crucifixos de ouros e pedras preciosas em seus pescoços, que nada tem a ver com a rude cruz, onde o meu Senhor foi preso e suspenso. Ali, em um objeto que não era uma joia, mas um instrumento de martírio, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador do Universo, agonizou. Ele era imensamente rico e se fez pobre por amor de nós. A carne que nunca conheceu o pecado, o Verbo divino, foi sepultado em um túmulo cedido por um homem rico. Ao nascer e ao morrer, seu precioso corpo repousou em lugares emprestados, porque o seu reino não era desse mundo. Foi essa a dedicação de Jesus, a pregação das boas novas aos pobres que Isaías falou. E no Evangelho de Mateus, ele relata: os coxos andam, os cegos veem, os leprosos são purificados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho do Reino. Que a sua igreja, a igreja do Senhor, entenda a sua missão e tenha a natureza de servir como Ele. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Shalom, queridos, graça e paz para todos. Vocês estão todos bem? Amém. Nós estamos chegando ao final do nosso Congresso de Ação Social. Eu queria convidar aqui, primeiramente eu estava ouvindo a palavra ministrada nesta noite, pela pastora Maria Luísa, uma pessoa que tem autoridade para falar sobre ação social, porque ela não só fala, mas vive, ela pratica a ação social. E Deus nos presenteou esses dias aqui no Congresso, trazendo pessoas que não só falam sobre ação social, mas pessoas que falam e fazem, que é muito importante. Eu queria, antes de nós convidarmos todos os irmãos do ministério, que eu queria que vocês estivessem aqui no altar, a gente vai registrar esse momento, mas antes de a gente convidá-los, a gente quer chamar pessoas que tem aqui no nosso meio, que foram alcançadas de alguma forma pela ação social, não é? Nós temos aqui presentes aqui o irmão Edmar, que é conhecido como Piauí. Eu já falei com ele para ele não vir para a igreja com esse boné, mas ele vem, eu vou arrancar esse boné seu. É que ele cortou o cabelo de um jeito estranho, aí está vindo assim. Depois que o cabelo crescer, ele vai jogar fora o boné. Você vai usar quando ele for para a praia, para alguma coisa assim. Mas eu queria convidar o Edmar, queria convidar Júnior, né, que também foi alcançado pela social. Edmar viveu 20 anos nas ruas, pelo mundo, perambulando. Sobe aí vocês. Júnior, ele veio do mundo das drogas, do alcoolismo, porque álcool é droga. O povo fica iludindo o povo, dizendo que álcool não é droga, mas é droga também, porque as pessoas ficam viciadas, se tornam dependentes, alcoólatras, né, no final da vida. Eu vivi o drama do alcoolismo na minha família. Meu pai era alcoólatra. Todos os dias na nossa casa tinha briga. E uma coisa que eu dizia para mim quando era criança é quando eu crescesse, eu não ia beber. Só porque eu via todos os dias
meu pai, na hora do almoço, brigando com a minha mãe, bêbado. E eu fiquei com raiva de negócio de bebida. Mas aos 14 anos eu fiquei embriagado. Aos 13 e poucos anos, por ser um menino assim muito inquieto, e tinha um camarada lá na vizinhança que ele me odiava muito. Aí ele falou: rapaz, você não quer tomar um pouquinho de cerveja, não? Só que naquela época, quem viveu na minha geração, na minha época, né? Naquela época tinha uma tal de uma cachaça chamada Saborosa. Aqui tem muita gente que já tomou esse negócio. E aí o camarada misturou a cerveja com a cachaça chamada Saborosa. Misturou. E me deu, que foi um copo só, eu fiquei embriagado. Só foi um copo, para eu ficar doido e embriagado. E nessa embriaguez, minha irmã me trancou dentro de casa, eu abri a janela, fui pular a janela, bati... O nariz já era grande, aí eu bati o nariz no chão, ficou maior ainda. Foi uma catástrofe. Mas foi a primeira e a última vez que eu fiquei embriagado, porque logo em seguida eu entreguei a minha vida a Jesus. Amém? Mas Júnior veio do mundo do alcoolismo. Júnior era uma pessoa que dormia para beber, dormia para... acordava para... Como é que é o negócio mesmo, Júnior? Então bebia continuamente. Ele dormia bêbado e acordava para beber novamente. E vivia nessa vida, ninguém dava mais nada para Júnior. A sociedade despreza depois que a pessoa fica assim, a família não aguenta o sofrimento. E quem que pode fazer alguma coisa? Então nós ouvimos hoje que é responsabilidade da igreja. Então Júnior hoje é um homem casado, trabalhador, tem uma família, não tinha perspectiva de nada. Tem hora que Júnior conversa comigo, quem diria que eu ia viver essa realidade que eu estou vivendo? Eu nunca pensei que Deus ia fazer isso comigo. E aí ele fica feliz porque uma grande obra Deus fez na vida dele. Glória a Deus. Não sei se tem mais alguém aqui que foi alcançado pela obra social. Tem Gilson, né? Cadê Gilson? Gilson ali, né, Gilson? Tu também foi, né? Foi alcançado, vem cá. Tem mais algum irmão aí que veio, alguém que você, em algum momento na sua vida, alguém fez uma ação social e você, por intermédio dessa ação que foi feita, Deus te abençoou e a história da sua vida foi mudada. Você tem esse testemunho? Vem aqui na frente para a gente louvar a Deus, não é? Yara está vindo aqui. Yara, uma vez, ela disse assim: pastor, eu preciso entrar na minha casa. O esposo dela havia falecido e ela morava de aluguel. Então, ela não tinha como continuar pagando aluguel, mas também não tinha como entrar dentro da casa, porque o ex-marido dela era usuário de drogas e acabou com a casa, arrancou a parte elétrica, acabou com tudo. As janelas, as portas, vaso sanitário, foi uma agonia. E aí, quando eu vi aquela situação, nós fizemos um movimento aqui com os homens na igreja e a gente conseguiu consertar a parte elétrica toda, foi, Yara? E hoje ela mora na casa, né? Com a sua família, mora na casa, com que ela não tinha condições, porque só o material era em torno de R$3.000. Se fosse pagar a mão de obra para fazer o serviço, era mais uns R$2.000 ou R$3.000. Então ela não tinha condições. A igreja fez essa ação social. Fizemos um mutirão, reformamos, fizemos toda a parte elétrica, não tinha um fio na casa. Os fios foram arrancados para queimar e usar droga. Então a gente teve que fazer toda a fiação, toda a parte elétrica da casa todinha. E a gente fica feliz porque Yara foi abençoada, né? E ela hoje está aqui com a sua família, morando na sua casa, não está mais pagando aluguel. E a gente louva a Deus porque foi uma ação da igreja. Os irmãos aqui, os homens, se levantaram e a gente foi lá e fez isso. Em um dia, a gente fez tudo. Começamos de manhã, quando foi de tarde, já tudo pronto, graças a Deus. Tem o Cleiton ali, né?
que também foi alcançado pela ação social. Então, nós queremos louvar a Deus porque nós temos testemunho de pessoas aqui na igreja, que de alguma forma a igreja fez o social e a história de vida dessas pessoas foi mudada. Hoje elas não são o que elas eram, porque a graça de Deus alcançou a vida delas e elas são pessoas diferentes, não é? Então nós queremos louvar a Deus por isso, pela oportunidade de cumprir o que foi pregado aqui hoje à noite. Deus nos deu a oportunidade de fazer isso. E através desses irmãos que têm se levantado aqui na igreja, nós temos feito trabalho social. Nós estamos como uma gota d'água no oceano, mas estamos fazendo a nossa parte. Glória a Deus por isso. Aí eu queria convidar a Elane e Robson, que são os líderes do ministério. Há um casal que trabalha, eles trabalham na rede de crianças e por livre e espontânea pressão nossa, a gente empurrou eles e eles se tornaram, até sem querer, líderes do Ministério de Ação Social. E hoje é uma bênção, né? É ver Robson, ver a Elane assim, atuando no Ministério de Ação Social, é uma bênção. Então eu queria, neste momento, agradecer a pastora Maria Luísa pela palavra. Nós fomos tremendamente abençoados hoje à noite por essa palavra, porque é a verdade da Bíblia. Nós não podemos fechar os olhos às pessoas carentes. Nós não podemos deixar de assistir às pessoas que necessitam. E graças a Deus, Deus tem levantado muitos vasos aqui na igreja. Nós temos atuado na área de saúde, temos ajudado as pessoas com cestas básicas. A gente tem feito um pouco, queremos fazer muito mais. E como foi falado aqui pela pastora, talvez você não tenha tempo disponível para poder estar participando do Ministério de Ação Social, quando os mutirões são realizados mensalmente. Então, dê a sua doação, contribua para o ministério. Às vezes a gente não consegue fechar as cestas básicas que a gente gostaria de levar para entregar às pessoas lá no bairro carente. Então, doe fardos de alimentos, se você pode fazer isso, se você é empresário, então nos ajude, porque você também vai ser abençoado, porque você estará dando a sua contribuição, tá bom? E agora eu queria convidar todo o pessoal do ministério para vir para cá, todo mundo. Queremos, como igreja, nessa noite, agradecer a pastora pela palavra, enquanto os irmãos se aproximam. E outra coisa que eu queria dizer para os irmãos, a ação social não é somente para alguns irmãos da igreja, que fazem parte do ministério. A ação social, como foi falado aqui hoje pela noite, e foi falado todos esses dias, a ação social é trabalho de toda a igreja. Certo? Todos nós que fazemos parte da igreja de Cristo, devemos fazer ação social. Mas tem esses vasos aqui que já se prontificaram. Você que está aí sentado, ainda não vestiu essa camisa, pode vestir, pode fazer parte. O Ministério de Ação Social não tem limites de componentes, não é? Toda a igreja pode estar vestido com essa camisa. Todo mundo pode fazer ação social, ok? Robson, vem para cá. Elane, pastora Edna, a pastora Edna está lá, ela fica aí. Vem cá, querida. Então, queremos pedir aos irmãos para se colocarem de pé. Vamos passar a palavra, pedir a pastora Luísa para vir aqui para frente. Vamos passar a palavra ao irmão pastor Robson e Elane, pastora Elane. Nós vamos pedir à pastora Luísa para fazer a oração final, porque ela tem um testemunho de um trabalho que é feito. Ela não falou aqui o bairro que ela faz o trabalho, mas é ali no Alto do Papagaio, é? Sim, na Adelba, Papagaio. Numa localização chamada Adelba. Então, é um bairro muito carente. A gente pode ir lá fazer um mutirão, né? Da ação social. Glória a Deus. Então, eu queria passar a palavra ao pastor Robson, a pastora Elane, para eles fazerem as últimas considerações. A gente quer agradecer a Deus por esse ministério, louvar a Deus por essa equipe linda aqui, trabalhadora,
Todo mundo aqui veste a camisa e trabalha mesmo, faz a sua parte. E aí a ação social acontece por causa dessas vidas que já se colocaram. Mas você que está aí, nos olhando aqui agora, você pode também fazer parte desse exército. Amém? Amém. Faz assim comigo, assim, faz assim. 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 Isso. Diga assim, eu tenho o bilhete. Agora, segura, só segura. Eu vi a Suelen na última reunião, que ela falou assim, que tinha um rapaz que ele juntou um dinheiro para poder viajar. E ele juntou com muito esforço esse dinheiro. E ele comprou um bilhete, né, uma passagem para uma viagem de navio. Faça para mim, diga, eu tenho um bilhete. E ele comprou o bilhete da passagem de navio. E aí, só que como ele só tinha um dinheiro para o bilhete, ele com muito esforço ele comprou o bilhete. E aí ele chegou e quando ele entrou no navio, ele levou um saco de comida. Aí ele levou um monte de biscoito creme cracker, um punhado de suco e passou durante quase 40 dias, que era o período, né, da excursão de navio, comendo creme cracker e suco dentro da cabine do navio. Um certo dia, o capitão passou por um corredor e se esbarrou com ele. Diga assim, eu tenho o bilhete.